A primeira pergunta de hoje é da nossa ouvinte Nilza, da cidade de São Vicente. Ela pergunta para o pastor onde está escrito aquele texto que fala sobre o anticristo, em que ele não terá o amor das mulheres. E ela pede ainda mais que o pastor, além de indicar aonde está na Bíblia, que ele também fale um pouco sobre este versículo, pastor. Nós queremos dizer o seguinte, que a palavra anticristo, ela tem dois sentidos. A palavra anti significa contra e também pode dar o sentido de imitar. Então, o anticristo tem como princípio ser contra Cristo e também um imitador de Cristo. Agora, nós encontramos um paralelo na Bíblia, porque na Bíblia temos aqui dois livros proféticos com relação a estes últimos acontecimentos. O primeiro é o livro de Daniel e o segundo é o livro do Apocalipse. São livros paralelos no que concerne às revelações dos últimos tempos. Você pode ler o capítulo 12 do livro de Daniel, quando se faz aviso de que ele fosse fechar o livro, porque as evidências dos acontecimentos seriam para os últimos dias. De modo que, se nós citarmos uma palavra do livro de Daniel, referindo-se ao anticristo, pode parecer absurdo para algumas pessoas. Mas o anticristo não é um ser que aparecerá nos últimos tempos? Exatamente, é o que nós lemos na Bíblia, que ele aparecerá durante o período da chamada Grande Tribulação. Agora, a Bíblia nos apresenta, então, algumas características deste ser humano, que é um homem, que terá em suas mãos o poder político, religioso e o poder econômico. É um tipo de um ditador que abarca para si próprio a resolução de todos os problemas ligados ao ser humano, ao mundo inteiro. Pessoalmente, esta pergunta que é feita, que ele não terá o amor das mulheres, aparece no livro de Daniel, no capítulo 11, onde o profeta Daniel faz essa revelação. Dentre outras, que nós queremos mostrar aqui, este rei fará conforme a sua vontade. Estou lendo no versículo 36 do capítulo 11. Levantar-se-á, engrandecer-se-á sobre todo Deus e contra o Deus dos deuses, que é o nosso Deus, Deus verdadeiro, falará coisas espantosas, será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. E agora, na continuação, encontramos no versículo 37 outra característica deste ser conhecido como o anticristo. E não terá respeito ao Deus de seus pais. Então, o que se dará aqui uma margem de entendimento que deve ser alguém ligado ao judaísmo, porque os judeus desde o começo foi o povo constituído por Deus para ser representante dele aqui na terra, através de Abraão, que foi o pai, e depois Isaac, Jacó, Davi, Daniel e todos os outros que sucederam durante a história do povo de Israel no povo do Egito. Qual é a característica dele? Então, não terá respeito ao Deus de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres. Quer dizer, ele não será uma pessoa ligada ao amor das mulheres, um tipo de pessoa assexuada, que não quer, não tem interesse nesse particular. Nós tivemos, na história da humanidade, muitos reis que viveram assim. Essa é uma característica. Agora, passando para o Novo Testamento,
nós vamos encontrar na primeira carta de João, no capítulo 2, a informação no versículo 18, o seguinte: filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristos, no plural. Então aguardamos o anticristo, no singular, o verdadeiro anticristo, mas também antecedendo o anticristo, João já dizia nos seus dias que havia muitos anticristos. E talvez você se interesse por saber que característica, por exemplo, tem o anticristo que nós poderíamos identificá-lo. Capítulo 4 de João, 1 João, capítulo 4, versículo 1 em diante, diz assim o apóstolo: amados, não creiais a todo o espírito. Ou seja, cuidado com pessoas que transmitem doutrinas errôneas e não devemos aceitá-las. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo, nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Então aqui tem uma particularidade dos nossos dias: pessoas que negam a humanidade do Senhor Jesus Cristo, como diz a Bíblia em João, capítulo 1, versículo 1 e 14. No princípio era o Verbo, Jesus, o Verbo estava com Deus, distinção de pessoa, e o Verbo era Deus, natureza divina. E no versículo 14 então diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então há pessoas que negam peremptoriamente a humanidade do Senhor Jesus Cristo. E são pessoas, então, que têm princípios do anticristo verdadeiro, quando ele apareceu. A próxima pergunta, também da nossa ouvinte Nilza. Ela fez aqui um relato de que, antes de ser uma cristã, ela pertenceu ao espiritismo. Ela fala aqui de Umbanda, Quimbanda, Candomblé. Ela era uma pessoa muito envolvida com as práticas do espiritismo, e ela relata que fazia trabalhos que lhe pediam. Então eram feitiços, não é? E ela, graças a Deus, se converteu ao Senhor, é uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas ela pergunta ao pastor se as suas obras, as suas práticas no passado podem ainda resultar consequências para a sua vida, a questão na área sentimental, por exemplo. Ela diz que já se divorciou já pela segunda vez. Ela quer saber se todas aquelas práticas do passado ainda pesam contra ela, se ainda podem repercutir contra a vida dela atualmente, pastor. Negativo, prezada consulente. Não deve pensar assim, porque não há apoio bíblico para tal ideia. Admitimos que a pessoa possa ficar preocupada e começar a pensar assim. Porém, não existe apoio na Bíblia que presentemente esteja sofrendo consequências de pecados cometidos em tempos passados. Nós encontramos no capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos, Paulo pregando no Areópago de Atenas, e como sabemos por outras pregações, que Paulo, quando entrou nesta cidade de Atenas, ele ficou
seriamente perturbado com a idolatria da cidade. Atenas, a capital dos filósofos, dos homens sábios daqueles dias, estava envolvida numa idolatria completa. Paulo, passeando pela cidade, em todo canto ele encontrava um nicho com um ídolo dentro, até o ponto de chegar a um local onde encontrou um título ao Deus desconhecido, porque eram tão idólatras que não queriam esquecer nenhum Deus. E eu pergunto à nossa irmã consulente, esse pecado do povo de Atenas, povo grego, não é muito maior, pior do que os próprios momentos que a irmã viveu nessa seita que nós chamamos aí de espiritismo, kardecismo, etc. Agora, o que Paulo pregou para aquela cidade? Disse ele a partir do versículo 30, mas Deus, não tendo em conta os tempos da nossa ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou e disse o deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então aqui estão 2 versículos que mostram o que Deus pode fazer com pessoa que no passado errou. Declara o texto muito claramente que Deus não leva em conta esse tempo de ignorância, só que aconselha com muita firmeza que todos os pecados cometidos sejam abandonados. E agora então, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio de quem ele determinou, que é o seu Filho Jesus Cristo, e como prova cabal, Jesus ressuscitou dos mortos, sendo as primícias dos que dormem, como segurança para todos nós que o aguardamos. Então esteja tranquila quanto a esta situação, procure se aproximar de Deus, sabendo que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E, como diz o hino que nós cantamos, já levou a culpa dos nossos pecados, Jesus já levou, lançando sobre ele toda a nossa preocupação, porque ele tem cuidado de nós. A próxima pergunta é do ouvinte Eduardo. Ele cita aqui o nome de uma igreja evangélica, ele diz aqui, Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus. A princípio, para nós é uma novidade esse ministério, esta igreja, e aí ele pede para o pastor falar se é uma igreja séria ou não. Pastor, dá para emitir alguma opinião sobre essa igreja, pastor? Bom, eu fiz uma pesquisa na internet, procurando em vários sites se havia qualquer maneira de identificar. Encontrei realmente essa igreja, porém, esta igreja está em fase de construção. Ela não está ainda organizada legalmente, não tem templo próprio, porque está ainda organizando o seu templo, mas ela está vivendo em contato com outros grupos evangélicos, notadamente pessoas ligadas ao neopentecostalismo. De modo que o exame de uma determinada igreja se observa pelo seu credo. Quais são as doutrinas que ela segue? Para poder saber se essa igreja é uma igreja que está baseada na Bíblia ou tem doutrinas ligadas aos homens e inaceitáveis. Mas não podemos observar porque ainda não há qualquer indicação disso nos sites que localizamos. Então eu diria para o nosso consulente, cuidado com as novidades que se aproximam,
tenha cautela. Quem sabe se daqui a algum tempo mais tarde, 3, 4, 5 meses, um ano, você pode obter alguma informação maior, como também poderia pesquisar. Mas, no momento, é difícil, não temos base para chegar lá. A próxima pergunta é do ouvinte Dagoberto. Dagoberto aqui pede para o pastor falar a respeito dos divórcios que acontecem hoje, principalmente no meio evangélico. Qual é a situação, pastor? Como Deus administra a situação de crentes que casam, descasam, casam de novo? Como fica a situação desses crentes diante de Deus? Como Deus considera esses crentes nessa situação, pastor? Bom, fugiu ao padrão bíblico, como temos frisado aqui com muita frequência, 19 de Mateus, versículo 9, quando Jesus foi muito claro que o casamento é indissolúvel, biblicamente. Mas há uma razão plausível para o divórcio, quando um dos cônjuges se torna infiel cometendo a fornicação. Foram palavras do Senhor Jesus Cristo com muita clareza, que eu vou repetir a leitura para dar mais consciência. Diz o texto em Mateus 19, 9. Eu vos digo, porém, a palavra porém é uma conjunção adversativa, que significa, eu vou dizer para vocês ao contrário. O que ele vai dizer ao contrário? Que qualquer que repudiar, quer dizer, que abandonar sua mulher, por questão de aparência, não estou gostando mais dela, ela é isso, é aquilo, vem encontrar uma mais nova, como algumas pessoas brincando disso, vou trocar a minha de 70 por duas de 35. Isso tudo pode ser pilhéria, mas aqui está dizendo, cuidado com isso. Não sendo por causa de fornicação e casar com outra comete adultério. Então, o texto é muito claro. Qualquer desenlace baseado em conceito, em razões estranhas ao que está dito na palavra de Deus, que é a infidelidade conjugal, não tem aprovação divina. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então é uma situação muito delicada. Agora, quanto a esse número de pedidos de informações nesse campo do casamento, do adultério, como é que se justifica que possa estar havendo isso? Ora, nós temos no capítulo 24 de Mateus, o Senhor Jesus dando sinais dos últimos tempos próximos à sua vinda. O que acontecia nos dias de Noé, chamados dias antediluvianos? Diz assim, como foi nos dias de Noé, versículo 37 do capítulo 24 de Mateus. Qual é a distinção que havia naqueles dias que levou o povo ao dilúvio e à morte? Assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Então, qual é a característica? Casavam-se, davam-se em casamento. É o que foi dito aqui pelo nosso colega, nosso irmão, que tornou-se isso comum. Parece normal esta situação de crentes viverem casando e descasando. Está contra a palavra de Deus. Está contra a palavra de Deus. E é uma característica dos nossos dias. E por que ocorre isso? O próprio Jesus se encarregou de dizer também no final do seu discurso, dizendo que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Amor a Deus, amor ao próximo, amor à própria família,
está indo embora. Hoje nós notamos nos jornais, filho de 40 e tantos anos matando o pai a facadas, matando a mãe, um descalabro inconcebível. Mas são os últimos dias quando a maldade estaria se multiplicando sobre a face da terra. Pastor, a próxima pergunta é do ouvinte Wagner. Aqui ele diz que é da igreja Peniel e é seguindo um pouco o que o senhor tem falado agora. Mas o caso do Wagner, pastor, ele morou apenas com uma moça. Ele não foi casado com esta moça. Agora já se separaram. A moça já está vivendo lá, já está se relacionando com outro rapaz. E ele está sozinho. O que ele não nos diz aqui é que se esse relacionamento gerou algum filho, ou foram apenas eles viveram juntos por um tempo. Agora ele quer saber se volta para ela, se ora a Deus para voltarem, ficarem juntos. O que o senhor aconselharia, pastor? Afinal, eles não foram casados. Eles Ela viveram... não está com outro? E já está com outro. Então ele procura uma outra pessoa. Não vá se envolver num relacionamento que já está em andamento. Certo. Quer dizer, já é voto vencido, né, pastor? Já é voto vencido. Isso aí ele vai buscar problemas para ele. Agora deve se dedicar a uma moça... Agora ele tem liberdade, veja bem, tudo condicionalmente, se não houvesse casamento legal, que ele está dizendo que foram apenas um tipo de namoro, né? Viveram juntos. Então não tem problema. Agora, cuidado, que a escolha seja sábia, dirigida por Deus, porque casamento é aquela forma antiga, até que a morte os separe. E ele tem toda a condição de ter um casamento feliz, né, pastor? É claro. Agora na igreja, está com a porta aberta para viver uma vida feliz, vai buscar o quê? Tá certo. A próxima pergunta é do ouvinte Gomes, pastor. Ele diz aqui que o Senhor Jesus pregou só sobre a salvação, mas pregou também sobre a ajuda ao próximo, sobre aqueles que tinham mais, ajudavam aqueles que tinham menos. Mas aí o Gomes diz aqui, pastor, que nota que nos nossos dias os pastores estão pregando só sobre prosperidade, pastor. Falam muito pouco sobre salvação, mas falam muito sobre prosperidade. E eles aqui não estão dispostos a ajudar ninguém, ajudar os mais pobres, os mais necessitados. O que o pastor pode falar a respeito disso? É uma situação crítica, não é? Porque, na verdade, essa teologia da prosperidade é o anúncio que se faz hoje através de televisões, de rádios. Você quer prosperar, até pessoas você torna-se crente. Existem exibições de automóveis do último tipo, de casas de campo, casas de praia. Olha, depois que eu me tornei crente, eu consegui esta, consegui aquela, consegui este automóvel último tipo, importado, etc, etc. Mas isso não é evangelho. Nós não fomos convidados para nos tornar ricos materialmente. Pelo contrário, até o aviso que Jesus fez, no mundo tereis aflições. Então, o evangelho para ser pregado, o evangelho que atinja algo mais permanente, como a vida eterna. João 5,39, quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, passou da morte para a vida. São coisas duradouras, eternas, que o evangelho outorga e promete. Vida eterna é um tipo de vida de comunhão com Deus que começa no momento que cremos, como escreve João no último capítulo do seu livro, 1 João. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Ora, a Bíblia foi escrita para trazer para nós este conhecimento que não tínhamos. E ele chega a dizer, então, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida.
E Jesus, por sua vez, conclui: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E o meio de redenção é exclusivo. Essa ideia de que guarda de sábado da vida eterna é herética, porque Jesus foi muito claro na sua afirmação: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a vida em resgate, em redenção. Então o preço da nossa redenção foi pago lá na cruz. E como diz o apóstolo Pedro, não foi ouro, não foi prata, mas o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Qualquer coisa diferente não é bíblico. E por isso Paulo frisa muito bem em 1 Coríntios, capítulo 15, ele declara: eu vos declaro, vos notifico, irmãos, que sois salvos pelo evangelho que recebestes, se permanecerdes tal qual o recebestes. E ele agora define o que é evangelho. Primeiro, Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Reencarnação, purgatório, dinheiro, indulgência, nada disso tira pecado. Repetindo, Cristo morreu por nossos pecados. Segundo, foi sepultado. Ele não tinha um corpo etéreo, como ensina o espiritismo rusteneísta. Parecia que era, mas não era. Ele tinha um corpo de carne e ossos com sangue. E ele então morreu, foi sepultado. Usou o túmulo de José de Arimateia. Ressuscitou ao terceiro dia, com provas infalíveis. Numa das vezes ele foi visto por mais de 500 irmãos. E quem não crê na ressurreição corporal de Jesus, qualquer grupo religioso, está pregando inutilmente, como diz o apóstolo. Se não cremos que Cristo morreu por nós, a nossa fé é vã, é inútil, está gastando tempo à toa. E há pessoas que sabemos que desenrolam grandes trabalhos crendo que o Jesus que morreu na cruz não existe mais. Chegam ao ponto de dizer que Deus escondeu o corpo de Jesus. Isso é uma blasfêmia. É o coração do Evangelho que está sendo negado. Então, cuidado com esses ensinos estranhos. Rapidamente, a próxima pergunta é do ouvinte Edivaldo. Ele cita aqui uma expressão na Bíblia, um texto bíblico: Deus não habita em templo construído por mãos de homens. Logo, por isso, não devemos ir à igreja. Aqui é um grupo que o pastor já citou outro dia, de desigrejados, pastor. Eu quero avisar os nossos ouvintes que existe um grupo de crentes que são denominados licitamente crentes desigrejados. Não quero saber de igreja. Sou crente em casa, tenho minha forma de viver, de entender a Bíblia, e etc, etc. Então não querem saber de igreja. E está aumentando esse número de crentes desigrejados. Lamentável. E devemos ter presente, então, diante da pergunta do nosso consulente Edivaldo, duas coisas distintas. Primeira, templo é a construção de alvenaria e não há pessoas dentro dele. Então, uma coisa é a construção do templo. Mesmo assim, não podemos negar o que, embora Edivaldo esteja contrariando. Deus não habita em templo construído por mãos de homens. Ora, vamos citar um exemplo da Bíblia Sagrada para demolir essa forma de pensar. Está no capítulo 10 de 1 Reis, quando da inauguração do templo de Jerusalém,
templo de Davi, que foi construído por Salomão, ali diz o texto bíblico muito claramente que as pessoas, os obreiros, os oficiais que estavam trabalhando no dia da inauguração, não podiam se movimentar dentro do templo porque a presença de Deus era tão grande, tão perceptível, que a pessoa caía. Não podia se locomover dentro do templo. Então, aí está uma razão. Vou ler aqui. Então, diz aqui no capítulo 11, né? Nós temos aqui que fala a respeito desse, aliás, capítulo 10, versículo 11. Bom, o templo nós conhecemos, chegou a Jerusalém. Desculpe, eu citei errado, mas o texto é 1 Reis, capítulo 8, versículo 11. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Então aqui um templo feito por mãos de homem, que a presença de Deus se mostra tão clara que os próprios obreiros não podiam permanecer de pé na inauguração deste templo. Embora não vejamos isso, essa manifestação tão augusta em nossos dias, mas temos a promessa de Jesus de Mateus 18, 20. 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou presente. Então, quando chegamos à casa de Deus, ela está vazia. Ela é apenas o templo, não é a igreja somos nós. Igreja significa reunião dos saídos para fora, é um pleonasmo, mas saído para fora 2 vezes, saímos do mundo e saímos de casa para nos congregar, para buscar a palavra de Deus que vai ser pregada. E a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. E o apóstolo que escreveu o livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, ele aponta com muita segurança dizendo o seguinte: não deixando de congregar-nos, ou dizendo também, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes ademoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Dia do quê? Dia da volta de Cristo. Você começa a ficar em casa nos dias que precedem a volta de Cristo? E diz o texto bíblico em Mateus 24, Jesus dizendo, estarão 2 numa cama, um será levado, o outro ficará. Alguém preparado e alguém despreparado. Então tenhamos cuidado com esse abandono da casa de Deus, que realmente é uma ocorrência que se observa em quase todos os templos. Pessoas que preferem ser crentes em casa, agora com a televisão, pode assistir programas ligados à Bíblia e poupam de ir à igreja.